Amados, para aí, tem calma, tá? No Salmo 38. Irmão, eu escolhi um salmo para falar esta noite, um salmo que inclusive eu já refleti sobre ele, claro, de forma muito breve, fizemos praticamente somente a leitura no meu canal de mensagens de fé e coragem, mas é um assunto que tem me despertado muito esses dias, por conta de uma pergunta, que inclusive eu mencionei essa pergunta tanto ontem, no culto de missões, como hoje de manhã, porque é algo que realmente me deixou chocado. Uma pergunta de um ouvinte, que acompanha o nosso trabalho, que gosta da gente, e ele me perguntou, o que levou um casal que ele conhece, de 30 anos na igreja evangélica, saírem da igreja evangélica e voltarem para a igreja católica? E obviamente a minha resposta, eu não quero que você entenda, principalmente os pessoal das redes sociais, não quero que você entenda como um desprezo à religião católica, porque aqui nós não desprezamos religião alguma, nós respeitamos todas as religiões, porém, nós sabemos que só um caminho leva o homem ao céu. Quem é? A igreja evangélica? A igreja católica? O espiritismo? Jesus. Esse é o alvo da nossa pregação. Nós não pregamos religião alguma. Por isso que eu digo, eu respeito toda religião. Agora, quando eu prego Jesus é o caminho da salvação, aí vai contra a igreja evangélica, vai contra a igreja católica, vai contra um bocado de religião, mesmo respeitando, mas a gente tem que pregar. Porque se trata não de uma questão sociológica, mas se trata de salvação de vida, salvação ou perdição eterna. E ali, meu irmão, aquela pergunta daquele irmão me deixou chocado. E me levou a pensar, você consegue pensar sobre isso? Um casal, 30 anos, na igreja evangélica, e de repente ele sai da igreja evangélica e voltam para a igreja católica. O que passa na tua mente? Ah, pastor Jadel, eles se desviaram e perderam a salvação, é o que muitos vão dizer. Mas na verdade, querido, essa não é a resposta. A resposta é o seguinte, a gente pode refletir sobre isso, que, infelizmente, essas duas pessoas, esse casal que saiu da igreja evangélica, depois de 30 anos e voltou para a igreja católica, é um reflexo de uma massa gigantesca de pessoas que está dentro da igreja evangélica. Ou seja, que muitos estão dentro da igreja evangélica, mas nunca se converteram. Nunca tiveram encontro com Cristo. Nunca foram regenerados, nunca nasceram de novo. Essa é a resposta. Porque uma pessoa que foi regenerada, que nasceu de novo, que teve um encontro real com Cristo, meu irmão, ele pode até cair no pecado da prostituição, ele pode até cair no pecado do adultério, ele pode cair em qualquer pecado da carne, mas ele jamais vai voltar a ser macumbeiro. Concorda comigo, meu evangelista Auricélio? Meu teólogo? Jamais vai voltar a ser macumbeiro, jamais vai voltar ao catolicismo romano, jamais vai voltar ao espiritismo, não desprezando essas reuniões, mas estou falando da questão de salvação. Jamais. Uma pessoa regenerada pode cair numa fraqueza da carne, num pecado da carne, e depois Deus dá força, ele se arrepende, ele se levanta, mas jamais voltar para tais práticas. Isso, irmãos, reflete. Nós vimos duas pessoas sair da igreja evangélica passados 30 anos. Se todo mundo que está dentro da igreja evangélica saísse de fato, meu irmão, e mostrasse realmente a situação espiritual deles, nós íamos ficar todos chocados. Nós não, porque a gente já sabe como é que está a situação. Mas os religiosos iam ficar chocados. E por que isso acontece? Por que isso se dá? Exatamente por falta do assunto que eu quero falar aqui essa noite. Da conversão, o reconhecer que é um pecador. É uma das coisas mais difíceis do ser humano, é ele reconhecer que ele é um pecador. Você vai
falar com uma pessoa, como outra vez, os meninos estavam lá num lugar aí, sei lá onde era, e ligaram para mim: pastor, a mulher está endemoniada aqui, pastor, não sei. Eu digo: olha, meu pai, pois mande o demônio embora, o que você quer ligando para mim? Oxi, o crente está lá no canto, o demônio se manifesta, vai ligar para o pastor, misericórdia, meu irmão. Não é crente não, criatura. Aí levava falar com a mulher, estava lá endemoniada, corra nenhuma. Aí eu fui conversar com a mulher: minha senhora, a senhora é uma pecadora, a senhora tem que se converter. Opa, peraí, meu senhor, o senhor também é pecador, viu? A mulher se apurrinhou comigo. E eu digo: não, minha senhora, eu não estou dizendo que eu não sou pecador, não. É que eu estou pregando para a senhora. Eu sou pecador também. As pessoas têm dificuldade, irmão, de reconhecer que são pecadoras. Quando você vai falar que alguém é pecador, vai dizer que alguém precisa se converter dos seus pecados, eles geralmente se armam e ficam agressivos, achando que você está se sentindo melhor que eles. Agora, por que o próprio Davi, um homem segundo o coração de Deus, abriu a boca e disse: em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe? Procure na Bíblia, essa Bíblia chama outro homem segundo o coração de Deus, Davi. Em pecado, iniquidade fui gerado, e em pecado me concebeu minha mãe. Ou seja, minha mãe é pecadora, meu pai é pecador, e eu também sou pecador. O apóstolo Paulo, entre aspas, porque não tem ninguém grande, mas o maior apóstolo da igreja, o maior missionário evangelista que a igreja teve no primeiro século, o homem que percorreu, sim, muitos países para levar o evangelho, abriu a boca e diz: eu sou o principal dos pecadores, eu o principal dos pecadores. Paulo reconheceu que era o principal dos pecadores, o maior dos pecadores, um grande pecador. O próprio evangelho, a primeira epístola de João, logo lá no primeiro capítulo, já diz que se nós dissermos que não temos pecado, fazemos de Jesus um mentiroso. Por que nós temos dificuldade para entender isso? Sabe por que muitos de nós estão dentro da igreja, irmão, e a vida não muda? Muda a aparência. O camarada parou de beber, parou de fumar, parou de ir para o forró, agora bota uma saia comprida, uma camisa de manga comprida, né? deixa o bigode crescer, não sei o que mais, aí sai aí dizendo que agora é mulher de Deus, que é homem de Deus, quando não houve uma mudança no espiritual dentro dela. Apenas vestiu a roupa da religião, a capa da religião, o uniforme da religião, somente isso, a fantasia da religião. Aí passa uns tempos por lá, depois quando cansa, aí volta de novo para qualquer lugar. Não, eu estive na Guerra dos Crentes, eu achei bom. Tá aí aquela menina, aquela Andressa Urach, que eu até falei sobre ela agora no meu canal, há poucos dias atrás. Foi para a Igreja Universal, deu mais ou menos 2 milhões de reais de oferta no período que ela passou lá, saiu da Igreja Universal, botou na justiça, tentou reaver o direito, não conseguiu, quis ir se prostituir de novo, o marido foi lá, conseguiu tirar ela de novo e tal, voltou para a Universal de novo essa semana. Voltou para a igreja de novo. Quando eu vi a notícia hoje, eu nem sabia, até fiquei alegre. André Surak voltou para a igreja e se batizou. Eu digo: olha que coisa maravilhosa. Quando eu fui olhar a igreja que ela foi, a Igreja Universal de novo. E diz que vai ficar lá porque o bispo que está lá, ela gosta dele. Se não fosse, não ia ficar não. Não desprezando essa senhora, meu irmão, porque claro, na questão social isso foi muito bom. Mas a questão, irmão, não é meramente social. A religião não é simplesmente uma questão social. Envolve, claro. Mas o evangelho, ele vai muito além de uma religião e vai muito além das questões sociais. O evangelho fala de salvação, de vida eterna, e para que nós possamos ter isso, primeiro nós precisamos ouvir o evangelho, segundo nós precisamos crer, terceiro precisamos nos arrepender, quarto precisamos nos converter, para que sejamos regenerados. Mas está faltando a pregação do arrependimento no púlpito das igrejas. Nós mesmos, a própria igreja reformada, que é uma igreja boa, uma igreja que eu sempre indico para as pessoas procurar, a gente mal escuta pregação de arrependimento mais no púlpito das igrejas reformadas.
muito ensinamento, muita teologia, coisa boa para mim, mas pregação de arrependimento que impacta ali o pecador, o crente está no pecado, que leva o crente a abandonar o pecado, que leva o crente a deixar o pecado, a largar o pecado, ter força para abandonar o pecado. Está faltando essa pregação no púlpito das igrejas. Se está faltando nas igrejas reformadas, meu irmão, quem dirá nas igrejas neopentecostal, universal, mundial, Igreja do Agenoduc, Plenitude e outras, e muitas milhões de outras, que só estão preocupadas em campanha de 7 semanas, campanha de 21 semanas, traga garrafa d'água, traga a cueca amarrada, dado nó, traga isso, traga aquilo, para nós ungir, consagrar. Imagina uma igreja dessa, meu irmão, que só leva o tempo o povo ir trazer. O pessoal vai para essas igrejas, meu irmão, é com a sacola cheia de burundanga dentro. Cheia de coisa dentro, aí não tem sacola aqui, outra pendurada nas costas, não cabe mais, pendura no pescoço. Aí chega lá na hora de orar para consagrar as coisas, não tem nem mão para levantar tudo. Que nas mãos tem uma rosa, tem a carteira de identidade, tem a carteira de trabalho, na outra mão tem um currículo, tem não sei o que mais, um monte de coisa. Aí você vai lá no culto, nós igrejas, na plataforma lá que eles chamam de altar, já foi alguma vez? Olha lá, o pessoal coloca tudo lá em cima, porque colocando lá em cima fica abençoado. Digo, meu irmão, como é que um povo vai para uma igreja para ouvir uma mensagem desse tipo? Como é que as pessoas vão se converter? Como é que as pessoas vão se arrepender? Como é que as pessoas vão enxergar que são pecadoras? Elas não vão perceber nunca. Eu já falei para vocês isso aqui há 1000 anos atrás. Eu era católico, apostólico, romano, adorador de imagem, sacristão de celebrar missa. Uma vez por ano eu rodeava a minha cidade lá, o santo em cima do andor, né? Eu chamo o santo, né? A imagem. O santo em cima do andor, empurrando bem devagarinho, e nós na procissão, e achava bom demais. Chegava na igreja, ia lá onde estava mais do santo, beijava os pés de tudinho, fazia uma prece. Não podia ver uma simpatia. Eu acreditava, mande isso aqui para 7 pessoas, mande isso aqui para 7 pessoas. Não passava embaixo de uma escada, não via um gato preto, meu irmão, eu voltava para casa. Eu podia andando na rua, chinelo emborcado, eu tinha que ir lá desemborcar. Não abria um guarda-chuva dentro de casa, era cheio de mandinga. Aí um dia chegou um crente para mim, dos crentes que ainda pregava salvação, arrependimento. E ele não me chamou para vir para Jesus para experimentar que ele é bom, não. Ele não me chamou para ir para a igreja, para fazer uma campanha, para ficar próspero, não. Ele chegou e disse, olha, essas práticas que você está fazendo é pecado, Deus abomina. Se você não se arrepender, você será condenado. Ele chegou logo jogando um tijolo desse aí nos meus peitos. Me deixou tonto. Ao ponto de me despertar a curiosidade de ler a Bíblia, e depois dobrar o joelho e dizer para Deus, Senhor, eu nunca orei, eu só sei rezar, mas ouvi na tua palavra o Senhor dizendo que se eu pedir alguma coisa em nome de Jesus, o Senhor me dá, e hoje o que eu quero, Senhor, em nome de Jesus, igual um menino orando a primeira vez, uma criança, em nome de Jesus me dá, eu quero saber da verdade, eu não quero saber de negócio de pastor, negócio de padre, se a verdade for lá no meio dos crentes, eu vou para lá, se for aqui na minha igreja católica, quando eu estava lá, eu fico aqui, me mostra, eu quero é o Senhor. E Deus me mostrou. E é essa que hoje nós tentamos anunciar para você. Que nós aprendemos a não seguir placa, não seguir dogmas, não seguir estatutos, regimentos, mas não seguir uma placa, não seguir homens, não seguir nomes, mas seguir a Cristo, o nosso Senhor. Mas para isso precisou o Senhor me mostrar que eu era um pecador. E aqui no Salmo 38, o salmista está passando por uma grande luta por causa dos seus pecados. Davi, um homem que Deus amou demais, um homem segundo o coração de Deus, que Deus amou muito mesmo. Mas um homem falho, imperfeito, como eu e você. E eu vou lhe dizer, meu irmão, essa mensagem de arrependimento precisa voltar aos púlpitos das igrejas. Nós aqui precisamos falar de arrependimento,
Porque tem nós aqui, irmão, tem gente no nosso meio aqui, nós mesmos, estamos precisando se converter, se arrepender de coisas que a gente está fazendo. E o que eu acho bom na pregação, sabe o que é, irmão? É que ela é pregada, às vezes com força, né? Mas ela impacta a gente, ela mostra que a gente está errado, e ao mesmo tempo, por ser a palavra de Deus, ela dá força para a gente dar a volta por cima e se libertar daquilo. A palavra faz isso quando ela vem no coração. E aqui o salmista chega para Deus aqui, ele está aqui meio assustado, ele diz, Senhor, 38 Salmo, não me repreenda, Senhor, na tua ira. Não me castigues no teu furor. O salmista, por conta de ter pecado, ele acredita que Deus está irado com ele, ele acredita que Deus está, vamos dizer, numa linguagem antropomórfica, na linguagem humana, que Deus está chateado com ele, que Deus está insatisfeito com ele. E o salmista chega e diz, Senhor, não me repreenda na tua ira, não me castigue no teu furor, cravam-se em mim as tuas setas, e a tua mão recaia sobre mim, não há parte sã na minha carne, por causa da tua indignação, não há saúde nos meus ossos, por causa do meu pecado. O salmista, irmão, está sendo claro que aqui nessa época, irmãos, Deus, ele sempre tratou assim os filhos que ele ama. Deus não estava irado. O salmista achava que ele estava irado. Deus não estava irado. Não. Deus estava como um pai que ama o filho que errou, que pecou, que vacilou. Estava corrigindo o seu filho. Deus sempre fez isso com o povo que ele ama. Sempre ele corrigiu, ele disciplinou. Você disciplina suas filhas, Auricélio? Mas por quê? Você fica com ódio? Por amor. Você disciplina por amor, e muitas dói mais na gente do que nelas. Quando eu precisava disciplinar o meu filho, graças a Deus, meu filho é uma bênção de Deus. Faz muito tempo que ele não é disciplinado. Louvo a Deus pela vida do meu filho. Mas quando eu precisava disciplinar o meu filho, doía mais em mim do que nele. Está ali a grande. Delzinho com 4 anos, não era grande, né, Madalena? 2 anos, sei lá. Que eu botei ele de joelho a primeira vez, a grande ficou lá chorando, para Viviane tirar. E eu disse, não, ele vai ficar aí. Eu vou sair para resolver o negócio, quando eu voltar ele sai. Saí, coração na mão. Doendo demais. Quando eu voltei, ele estava de joelho lá no cantinho. Quando disciplina um filho, dói na gente, né, irmãos e meus? Mas é necessário. Deus, irmão, o que é que diz em Hebreus? Que Deus nos disciplina como filhos. Se estáis sem correção, é porque não sois filhos, é porque sois bastardos. Um filho, quando erra, quando peca, ele não deixa de ser filho. Ele paga pela consequência do pecado dele. Do mesmo jeito, é Deus conosco. Quando você erra, quando você peca, quando você tropeça, vacila, você não deixa de ser filho. Mas você vai sofrer, não a ira, mas a disciplina, a correção dolorosa do Senhor. Amém, pessoal? Eu vinha ontem conversando com a Auricélio no carro, a gente foi para a missão lá em Messejana. Quando víamos conversando, falando sobre aquele tema, Auricélio, a liberdade em Cristo, né? Liberdade cristã. Eu vinha conversando com o Auricélio, e o Auricélio dizendo, pastor, eu já... Está aqui, esse caderno eu comprei para fazer esboço, e coloquei o título aqui, a liberdade cristã. Eu não tive coragem de desenvolver esse tema. E eu também não tive coragem de pregar sobre esse tema. Só aqui e acolá a gente fala alguma coisa. Por quê? Porque quando se prega sobre a liberdade cristã, o primeiro efeito que ela causa na vida do crente verdadeiro, sabe o que é? Torna ele libertino. Ele ouve a mensagem da liberdade cristã, do que nós estamos livres para fazer em Cristo, aí ele se sente livre ao ponto de praticar libertinagem. Aí depois que ele se vê livre ao ponto de praticar libertinagem, ele vai lá, pratica a libertinagem, aí ele leva uns puxão de orelha de Deus, leva umas correção de Deus, entende melhor, amadurece, aí agora sim, ele aprende a viver a liberdade em Cristo, não mais como um religioso seguindo dogmas, nem também, muito menos como um libertino, mas agora vivendo a liberdade que ele sabe que tem em Cristo. Que pode comer chouriço, que pode comer galinha cabida, e outras coisinhas mais. Torresminho.
Mas há um processo. E tem muita gente, irmão, dentro do arraial, no meio da congregação, que está vivendo, passando a disciplina de Deus por conta dos pecados que estão praticando. E eles não se dão conta disso. E eles ainda não despertaram para isso, não acordaram para entender isso. Eu lembrei agora de um fato que ocorreu quando Davi foi buscar a arca que estava na casa, se não me engano, de Obed-Edom. E foi buscar a arca e foi com ele um moço chamado Uzá. Primeiro, para começar, vieram trazendo a arca do jeito errado. Era para ter levado 4 sacerdotes, as 4 varas de ouro, as 2 varas de ouro, ter enfiado nas pontas que tinha argola na arca, o sacerdote ter botado no ombro e ter saído marchando. Mas não, levaram uma carroça de boi e botaram em cima. Aí vinha lá os boi trazendo na carroça a arca da aliança e chegou numa grota, o pneu bateu aqui, quando o pneu bateu, a arca tombou, Uzá estendeu a mão para segurar, Deus enviou um raio e cortou ele no meio, na mesma hora, caiu morto, partido no meio. O outro fato que eu me lembro, não era nem esse aí que eu ia contar, eu errei. Outro fato que eu me lembro, irmão, que eu queria contar, era o caso do Acã, que foram para uma batalha contra uma cidade bem pequenininha chamada Ai. Não precisaram nem levar o exército todo, não, leva pouca gente, porque lá o exército é pequeno. E lá, meu irmão, ele foi fazer o que Deus disse que não era para fazer. Pegou uma capa babilônica, uma taça de ouro, alguns ciclos de prata, escondeu na tenda dele. Lá eles perderam a luta, perderam a batalha, morreram vários homens por culpa do pecado de um. E ali Josué disse: Senhor, o Senhor nos trouxe aqui para nos matar. Ele disse: não, Josué, eu não trouxe vocês aqui para vos matar, não. Agora é porque tem gente me desobedecendo no meio do arraial, no meio da congregação. E quem é, Senhor? Não, você vai ter que fazer aí uma prova para saber quem é. Chame tribo por tribo, chame família por família, chame casa por casa e lance sorte. Caiu em cima de Acã. Meu filho, me diga o que é que você fez. Não, eu peguei uma capa babilônica, algum ciclo de prata e uma taça de pão. Onde é que está? Lá na minha tenda, manda buscar lá. Mandou buscar, chegaram lá os soldados, cavaram, encontraram, trouxeram, está aqui Josué. Todo mundo lá olhando, Acã, pois infelizmente você conturbou o arraial de Israel. Agora sim também Deus vai te conturbar. Apedrejaram ele, a família, e tocaram fogo em tudo que ele tinha. Porque o pecado, irmão, ele é a maior desgraça na vida do homem. O pecado é a ruína do ser humano. Não foi à toa que Deus colocou o homem no mundo sem pecado. E o homem vivia sem pecado, o Adão e Eva viviam sem pecado, vivia na bênção, na prosperidade, na saúde, na bonança e tudo de bom que a terra podia oferecer. Mas depois que Adão abriu a porta para o pecado entrar, o pecado entrou, ele trouxe morte, ele trouxe doença, ele trouxe guerra, trouxe briga, trouxe intriga, trouxe violência, trouxe inimizade, trouxe a separação do homem com Deus, roubou do homem a comunhão que ele tinha com Deus. Destruiu casas, famílias, levantou irmão contra irmão, matando, derramando sangue de irmão, despertou o adultério, a pedofilia, o homossexualismo, a homossexualidade. O pecado entrou, irmão, e trouxe e devastou a sociedade, ao ponto da sociedade chegar aos dias de Noé, ao ponto da sociedade chegar aos dias de Ló. Como nós também conversávamos no carro ontem, o Auricélio observava uma cidade inteira batendo na porta do Ló, dizendo: Ló, traz aí esses 2 homens bonitão, gostosão, que entrou na tua casa agora, que nós queremos se deitar com eles. E o Ló disse: aqui não, meu filho, aqui na minha casa não. Pega as minhas 2 filhas, faça o que quiser com ela, mas com esses 2 homens não. A cidade inteira depravada, batendo na porta de um cidadão, pedindo para botar os visitantes para fora, que eles queriam fazer relação sexual com eles. A prática do relacionamento com o animal, como é que chama? Lembra, Marcelo? Bestialidade. Oi? Zoofilia. A prática da zoofilia já era praticada naquela época. Você vê Deus colocando essa proibição no livro de Levítico, Deuteronômio, exatamente porque já era praticado. O pecado entrou, meu irmão, ele trouxe a perversão completa do ser humano, completa do homem, ao ponto da Bíblia dizer que
todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Não há ninguém bom, não há ninguém santo, não há ninguém certo, não há ninguém reto, meu irmão, que não tenha pecado. Todos são pecadores e merecedores da condenação do inferno. Você é, eu sou, você é pecadores, merecedores da condenação do inferno. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, enviou o seu Filho ao mundo para trazer a palavra da salvação e revelar aos seus santos apóstolos essa mensagem que posteriormente seria pregada para a salvação. E deu a vida na cruz do Calvário para expiar, perdoar, apagar os nossos pecados. De modo que o homem paga pelos seus próprios erros, paga pelo seu próprio pecado, como disse o profeta Jeremias no livro de Lamentações. Porque nos lamentamos nós quando padecemos por consequência dos nossos próprios pecados? Quando o povo estava sendo levado para o cativeiro assírio por causa do pecado, depois, 200 anos depois mais ou menos, o povo foi levado para o cativeiro babilônico por causa dos pecados. Pecado sempre foi a ruína na vida do homem, meu irmão. Não pense que você continuar em pecado, pecado oculto, escondido, você vai ficar impune porque o pastor não está vendo, porque sua mulher não está vendo, porque seu marido não está vendo, porque o irmão não está vendo. Mas aquele com quem nós devemos prestar conta, está contemplando nossas vidas todo dia. Sofremos a consequência. Faça como o salmista aqui, meu irmão. Faça como o salmista. Essa palavra hoje, meu irmão, eu quero que ela entre aí como uma flecha abrasadora, ardente. Jovens, parem de fazer sexo, vocês não estão casados. Parem de se prostituir. Maridos, parem de trair suas esposas. Esposa, parem de trair seus maridos. Pare de ver pornografia, pare de se masturbar, pare de mentir, pare de enganar, pare de enrolar as pessoas, pare de enganar as pessoas. Você vivendo em pecado, meu irmão, a sua conta vai aumentando na bodega, e é uma conta que você não tem a mínima condição de pagar. Eu pergunto, uma pregação dessa sustenta a gente na igreja, meu irmão? Uma pregação dessa espalha a gente para todo lado. Se tiver 5.000 pessoas aqui, olhe lá se vier 100 domingo que vem. Porque o povo quer ouvir vitória, conquista, vida regalada, prosperidade. Deus vai dar, Deus vai fazer. Olha o anjo com a bandeja de ouro, olha o anjo com a bandeja de ouro. Nós estamos sendo confrontados hoje no nosso pecado. Deus está nos confrontando hoje, não é por ódio, é como um pai que ama seus filhos para nos disciplinar, nos corrigir. Faça como o salmista: Senhor, eu estou, não há parte sã na minha carne por causa da tua indignação. Ah, Senhor, meus ossos estão todos quebrados por causa do meu pecado. O salmista entendeu que estava passando por aquilo por causa dos seus pecados. É o único fruto que nós vamos colher do pecado, meu irmão, é coisa ruim. Pare, mude, ponha um freio nisso que você está fazendo. Chega desse cristianismo fraco, chega desse cristianismo água com açúcar. Chega desse cristianismo superficial, de Bíblia embaixo do braço e paz do Senhor e domingo na igreja. Chega disso. Deus quer vida, Deus quer comunhão, Deus quer intimidade, Deus quer o seu dia a dia, meu irmão. É isso que Deus quer. A gente fala dos religiosos e nós não estamos diferentes dos outros. Ah, porque aqui pregar a verdade, e daí? Pregar a verdade e a gente não obedecer. Cada vez que você ouve uma pregação da verdade e não obedece, a ira de Deus só aumenta sobre a tua cabeça.
Que adianta ouvir a verdade, não dar conta dela, não está nem aí para ela. A ira de Deus vai cair na cabeça e vai ser descarregada naquele grande dia do Senhor, quando Ele vier no seu trono branco para julgar as nações, e nós estaremos diante dEle para ser julgados. Por isso, meu irmão, você crente evangélico, se converta. Você crente da missão de fé, obreiros da missão de fé, pastor da missão de fé, eu e os Zezinho, pastores da missão de fé, presbitério da missão de fé, ovelhas, crentes com a missão de fé, se converta. Se arrependa. Que haja uma transformação, uma regeneração, um novo nascimento na sua vida. Reconheça. Como diz o salmista, continua dizendo, vamos ler mais rápido aqui para a gente apressar. Verso 4, pois já se eleva acima da minha cabeça as minhas iniquidades, como fardo pesado, excedem as minhas forças. Pecado demais, o salmista está reconhecendo, é pecado demais, Senhor. É muito pecado, estava sobrando aqui acima da minha cabeça. O salmista estava tentando justificar, não, ele estava reconhecendo. Para com essa desculpinha, irmão, essa desculpinha fajunta. De ficar dizendo, Senhor, tu sabe, né, Senhor? O Senhor sabe que eu sou fraco. Para com essa desculpa, meu irmão. Deus sabe que nós somos fracos, sim. Aí por causa disso agora, vai ser uma desculpa agora para ficar pecando? Nós iremos pecar, sim, infelizmente, que a gente não consegue ver sem pecar. Mas não vamos pecar na malícia de dizer, o Senhor sabe, né? Não. Vamos pecar, sim, infelizmente vamos pecar. Mas vamos pecar por acaso? Mas vamos se entristecer porque pecamos, vamos nos angustiar porque pecamos, vamos dobrar o joelho e pedir perdão, coração quebrantado porque pecamos. Tornaram-se infectas e purulentas as minhas chagas, por causa da minha loucura. Sinto-me encurvado e sobremodo abatido, ando de luto todo dia, ou seja, o pecado gerou quebrantamento no coração daquele homem. Eu me sinto de luto por causa do meu pecado. É assim que o crente verdadeiro tem que ser. Pecou, tem que se sentir de luto. Não é sentir eufórico, quem está numa festa, não. Sentir o luto, a dor, porque pecou. Ardem-me os lombos e não a parte sã na minha carne. Estou aflito e muito quebrantado. Dou gemido por efeito do desassossego do meu coração. Na tua presença, Senhor, estão todos os meus desejos e a minha ansiedade não te é oculta. Bate-me excitado o coração. Faltam-me forças e a luz dos meus olhos, essa mesma já não está comigo. Os meus amigos e companheiros se afastaram da minha praga, e os meus parentes ficam de longe. Armam ciladas contra mim os que tentam tirar minha vida, os que me procuram fazer o mal, dizem coisas perniciosas e imaginam engano todo dia. Mas eu, como surdo, não ouço, e qual mudo não abre a boca, sou com efeito como quem não ouve, e cujos lábios não há réplica, pois em ti, Senhor, espero. Tu me atenderás, Senhor Deus meu. Ou seja, o salmista já está quebrantado, de luto, reconhecendo o seu pecado, e já está aqui pedindo misericórdia a Deus, e pedindo compaixão de Deus, pedindo livramento de Deus. O salmista está falando para Deus que ele reconheceu que é pecador, que ele está de luto, e está deixando claro nas entrelinhas que ele vai mudar, que ele vai abandonar o pecado. Mas que agora os inimigos estão ao redor dele, e agora ele busca o socorro do Senhor e diz que vai esperar no Senhor, esperar em Deus. É assim que nós temos que fazer. Reconhecer, nos quebrantar, sentir o luto dentro de nós, pedir a misericórdia de Deus, a compaixão do Senhor, e pedir o socorro do Senhor, porque devemos entender uma coisa, irmão, que Deus, Ele é nosso Pai. Deus é nosso o quê? Pai amoroso. Não chegue na presença de Deus como quem chega diante de um Senhor irado que qualquer coisa vai despejar a ira sobre você, não.
Chegue na presença de Deus como quem chega na presença de um pai amoroso, de um pai misericordioso, como um filho que chega na presença de um pai amoroso, misericordioso, buscando o perdão e o arrependimento e a misericórdia dele. Faça isso que você vai ser muito bem-aventurado fazendo isso. E o salmista continua, verso 16. Porque eu dizia, não suceda que eles se alegrem de mim, e contra mim se engrandeçam, quando me resvalar os pés, pois estou prestes a tropeçar, a minha dor está sempre perante mim, confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado. Confesso a minha iniquidade. Confessa a minha iniquidade, não é para o padre, não é para o pastor, é para Deus, em secreto. Eu pequei, Senhor. Pequei contra o céu, pequei contra ti, pequei contra o fulano, contra o ciclano, pequei. Eu confesso o meu pecado, confesso a minha iniquidade, tem compaixão de mim, ó Deus, porque tua misericórdia é grande, o teu amor é grande, tu és um Deus de amor e compassivo, tardio em irar-se, compadece-te do teu filho, do teu servo, tem misericórdia. Eu reconheço que errei. Suporto tristeza por causa do meu pecado. Já viu como é o pecado, como é um bicho traiçoeiro? No momento que a pessoa está pecando ali, é a coisa melhor do mundo. Eita, que negócio bom. Acaba, sai, vamos supor, acaba casado, sai do trabalho, pega aquela garotinha, aquela mocinha bonitinha do trabalho ali, embora minha filha para o motel. Vai para o motel, está lá no motel chafurdando. Ali, traindo a mulher. Eita, que negócio bom. Aqui, para aqui, para aqui, para lá, aqui, para lá. Aí depois que ele sai dali, que eles atingem o ápice da situação e sai dali, meu irmão. Se for crente mesmo, ele já sai como? Para começar, não tinha nem entrado, né? Mas se entrou, que pode acontecer, claro. Se entrou, ele já sai de lá como? O que o texto diz? Triste por causa do seu pecado. Não é que nem o fazendeiro, que nem contou um pastor aí, dizendo, o fazendeiro está orando, Senhor, me perdoa por ter roubado o gado do meu vizinho. Senhor, me perdoa, eu roubei 50 cabeças de gado dele, mas Senhor, me perdoa pela outra que eu vou roubar amanhã. Vou roubar outra amanhã, se inteira 51, me perdoa. Lembrei do Jean Texel. Chegaram para aquele tesoureiro lá do Papa, lá que estava vendendo indulgência. Ele disse, Jean Texel, aí, essas indulgências aí, perdoa pecado, perdoa. E o pecado que a gente vai fazer depois, amanhã ou depois, perdoa também. Quanto é? Pois é tanto, pois está aqui. Aí o cabra comprou para perdoar um pecado que ele ia fazer depois. Aí diz aí, a lenda que esse camarada, dito camarada foi, esperou o John Tex no caminho e roubou ele. Aí o John Tex falou, rapaz, você me roubou, você... Não, mas você não falou que perdoava o pecado? Isso aqui eu já estou perdoado já. Tem gente assim, irmão. Tem casalzinho de namorado, minha namoradinha, minha filha, bora fazer amor, me dê uma prova de amor, meu bem. Eu quero uma prova de amor. E a prova de amor sempre sabe o que é, né? Chafurdar. Aí a menina vai dar a prova de amor. Não, vamos fazer a prova de amor, depois nós oramos, pede perdão a Deus. Foi o conselho que o pastor deu para um crente, o crente veio falar para mim. Pastor, eu estava com a minha namorada, a gente ficava se relacionando sexualmente e tal. E eu liguei para o pastor não estou aguentando não. Eu disse, não, meu filho, faça o seguinte, faça. Ame ela, deite com ela, quando terminar, vocês pedem perdão a Deus. Pronto. E numa boa. Irmão, isso é algo diabólico, demoníaco, colocando na mente das pessoas, crente salvo, lavado, remido, não peca desse jeito. Se você está pecando assim mesmo, é porque você nunca se converteu. Um crente lavado, salvo e remido, ele tem ódio do pecado, ele detesta o pecado, ele odeia. A única coisa que ele odeia. O crente, amai vossos inimigos e tal. Mas a única coisa que o crente odeia nessa terra é duas coisas. É o quibe do Habib e o pecado. Que eu trouxe ruim aquele quibe do Habib. Mas, não é brincadeira, irmão.
O quibe do Habib é bom, pode ir lá comprar. Cada um tem um paladar, né? Lógico, né? As outras coisas são boas, o quibe eu não gostei. Mas pecado é para entristecer o coração, meu irmão. E eu, bora correr para nós terminar. Verso 18. Aliás, no verso... Oxi. Parei aonde? 19. Mas os meus inimigos são vigorosos e fortes. São muitos os que sem causa me odeiam. Da mesma sorte, os que pagam o mal pelo bem são meus adversários, porque eu sigo o que é bom. Não me desampares, Senhor Deus meu. Não te ausentes de mim. Apressa-te em socorrer-me, Senhor, salvação minha. Assim que o salmista termina o salmo. Humilhou-se até o ponto máximo. Em momento algum ele foi botar a culpa na Betseba, ou seja lá em quem foi. Ele se humilhou, desceu até pó. Depois falou que os inimigos dele eram mais fortes do que ele, mais poderosos do que ele, mas que ele precisava de Deus para poder vencer e continuar a sua caminhada. Você não vai chegar muito longe se você continuar vivendo deliberadamente entregue à prática do pecado. Você não vai chegar muito longe. Uma hora dessa você vai tropeçar. É preciso, irmãos, que vocês entendam essa palavra de hoje. Vocês que estão aqui e vocês que estão assistindo aí, não foi por acaso. Esses dias, uma mensagem numa transmissão ao vivo que eu fiz, um rapaz, colocando aqui o retorno, um rapaz mandou uma mensagem dizendo que ouviu a nossa pregação, chegou até ele lá no presídio, e lá ouviu a pregação, e lá Deus falou com ele. Como a gente se alegra com isso? Lá no presídio, foi preciso aquele rapaz ir lá para o presídio, para Deus chegar lá e alcançar ele lá com a palavra, para ele poder sair de lá mudado, transformado, regenerado, arrependido. E nós estamos aqui, irmãos, tendo a chance esta noite de voltar para casa e de verdade, de fato, nos arrepender de tudo que temos feito e verdadeiramente mudar. E aí eu quero replicar aqui o que o reverendo Augusto de Nicodemo falou um certo dia. Tem 250 e poucas pessoas online aí. Não foi por acaso vocês estão aí não, viu? Foi por acaso não. Augusto de Nicodemo disse, né? Porque eles são calvinistas, né? Crê na predestinação. Nós também cremos na predestinação, embora a gente não é calvinista, mas a gente crê também. Aí o camarada chegou para Augusto de Nicodemo, o reverendo Augusto de Nicodemo, como é que eu sei? Como é que eu sei que eu estou salvo? Como é que eu sei se eu sou eleito, se eu não sou? Como é que eu sei? Ele disse, meu filho, faça o seguinte, leia a Bíblia, ore, seja o melhor crente que você puder ser, e no final, deixa que Deus resolve isso aí. Pronto. É isso que nós temos que fazer. Seja o melhor crente que você puder ser, a melhor crente que você puder ser. Siga o Evangelho, conheça o Evangelho, estuda o Evangelho, aprenda o Evangelho, siga o Evangelho, ande no temor do Senhor, se desvie do pecado. E no final, quando a trombeta tocar, a prova dos 9 vai ser tirada. Os que estiverem prontos irão subir para encontrar o Senhor nos ares. Os que não estiverem ficarão aqui para sofrer condenação com o resto da humanidade. Fique em pé, igreja. Um dia tudo, bora, irá findar. Um dia Jesus, Ele voltará. Um dia assim, vai, lhe bastará. Um dia bora igreja, um dia eu vou
subir ao céu, deixar este torrão ao léu. Não quero saber de ficar, um dia eu voarei, de asas não. Foguete ou disco? Apenas eu atenderei ao vinde do Senhor. A força que atrai a mim é forte, não. Jesus voltar, responderei. Estou, Senhor, louvando então ao doce, eterno lar, na casa do meu rei. A gravidade e face a face eu verei a Jeová. Amém. Quer ver Jeová face a face? Apocalipse 22, nós veremos o Senhor face a face. Apocalipse capítulo 6, quando abre o sexto selo, se não me engano, capítulo 6, diz: estavam lá, sim, uma multidão de todo povos e tribos, nações e língua em pé, diante do trono do Cordeiro, com palma nas mãos, cantando um cântico. Nunca mais passaram luta, dificuldade, tribulação, adversidade, nada vai afligir, porque o Cordeiro os guia para a fonte das águas da vida. Entraremos pelo portão de pérola, onde estaremos para sempre com o Senhor. Usufruiremos de riquezas, irmãos, riquezas que o mundo não faz nem ideia. Vi outro dia um camarada que tem 100 bilhões, sei quantos bilhões aí, o dono do Facebook, sei quantos bilhões de dólares. Esse rapaz, ele vive, compra o que ele quer, compra o que ele quer, ele faz o que ele quer com dinheiro. O que ele tiver vontade de comprar, ele compra. Na questão material. E até gente também, que tem gente que se vende bem baratinho. Compra, faz o que ele quer com dinheiro, vive no luxo, mora no melhor apartamento, lá em cima na cobertura. Mas se não tiver um encontro com Jesus, se a graça de Deus não alcançar ele, não fosse revelar, meu irmão, a eternidade dele vai ser na pobreza, na maior miséria das misérias, a miséria que o mundo não conhece. A maior miséria que você pode ver nessa vida, alguém passando, a miséria do inferno é infinitamente maior e mais dolorosa. Mas você que talvez não tenha a riqueza que ele tem, ou você que talvez seja pobrezinho, bem pobre ao extremo, tem até no meio desses desempregados, passando dificuldade, meu irmão, quero te dizer, se você de fato é crente, tem um selo do Espírito Santo, segue a Jesus Cristo, você vai usufruir de uma riqueza, meu irmão, que o homem mais rico dessa terra não faz ideia o que essa riqueza que está reservado para você. E o melhor, não é só por 20, 30, 40, 50 anos, não, é por toda a eternidade. E o melhor, você não fica velho, é novo direto. Eita, menino. Não, agora eu sapatei. Glória a Deus. Então, acaba com a riqueza dela. Até em ouro nós vamos pisar em cima. Vamos pisar em cima de ouro. A nossa casa lá, os portões é de pérola, irmão Heitor. Uma pérola para cada portão. Ainda vamos receber um corpo que não envelhece, não adoece, não sente dor e não morre. Não tem praga, não tem peste, não tem vírus, não tem virose, não tem epidemia, não tem nada disso. E numa riqueza, meu irmão, meu Deus do céu. Ai, ai, ai. Isso está guardado para nós, irmão. Faça como Moisés, não troque os prazeres da glória eterna pelos prazeres transitórios do Egito. Vamos sofrer com o povo de Deus aqui por um pouco de tempo, mas depois vamos gozar da nossa herança para todo sempre. Bem-aventurados nossos irmãos que já estão lá.